Feliz sábado para todos, feliz sábado a todos os nossos internautas, sejam todos bem-vindos a mais esta escola sabatina aqui na rede Conectados de Comunicação. Que alegria para nós estarmos juntos com vocês para participar deste momento tão especial, este momento de louvor, este momento de adoração ao nosso Deus. Vamos começar a fazer um excelente trabalho missionário hoje. Vamos compartilhar o link dessa transmissão. Não esqueça de dar o seu like. O seu like é muito importante para a gente. Então dê o seu like para que o YouTube espalhe o nosso conteúdo para muitas mais pessoas. E não se esqueça, ore por nós, ore por este culto para que Deus possa falar ao nosso coração. Eu vou ler junto com vocês o texto básico para a nossa reflexão e oração. Está no livro de Salmos, capítulo 19, versículo 7. A palavra de Deus, ela nos diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Amém. Neste momento, eu irei me ajoelhar, entrar ao trono da graça. E você na sua casa, se você puder, você também pode se ajoelhar e juntos invocarmos a presença do nosso Deus. Oremos. Querido Deus, amado Pai Celestial, muito obrigado pelas Tuas bênçãos, por mais esse santo sábado que o Senhor nos concede. Abençoe os nossos internautas, dá-nos o poder do Espírito Santo, dá-nos as Tuas bênçãos que nós tanto precisamos. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no doce e amorável nome do Senhor Jesus. Amém.
música bonita demais que você acabou de ouvir aí, de louvor e exaltação ao nosso Deus. E agora chegamos a um momento todo especial, que é a nossa lição do dia. Temos conosco aqui o nosso missionário Josemar Gomes, que é obreiro aqui da igreja de Ji-Paraná, em Rondônia, presidente Médici, e também é o tesoureiro da nossa associação e departamental de assistência social e mordomia. Irmão Josemar, seja bem-vindo e que o Espírito Santo possa usá-lo nesta manhã com a lição do dia. Você está com a palavra neste momento. Muito bom dia para todos nossos queridos amigos, nossos queridos irmãos, aqueles que assiduamente têm estado conosco aqui pelo canal da Rede Conectados. O meu desejo é que a paz de Deus esteja reinando em seu coração. Como é bom nós estarmos aqui para estudar a sua palavra. Pérolas de grande preço, aonde podemos crescer na graça. E o meu desejo é que possamos compreender a palavra do Senhor. O meu desejo nesta manhã é que o Santo Espírito fale aos nossos corações e que possamos compreender a sua palavra, as pérolas de grande preço que nos ajudarão a crescer na escada da perfeição, até chegarmos à estatura completa de homens e mulheres em Cristo Jesus. Amém? Se você está feliz, dá um amém aí no chat, dá o seu like, compartilhe esta programação e, na verdade, vamos hoje estudar uma lição muito importante. A lição, ela tem trazido temas muito especiais. Nós estamos falando sobre os tesouros da palavra de Deus, estamos falando sobre raciocinando as Escrituras, e o nosso louvor deve ser um louvor de maneira racional. Precisamos compreender a essência da palavra de Deus, do Evangelho, das boas novas em Cristo Jesus, porque é isso que transforma o nosso coração, é isso que regenera a nossa vida. E na lição de hoje, você pode acompanhar a lição de número 6, nós estamos no sábado 11 de fevereiro, já estamos no segundo sábado do mês de fevereiro, e nós vamos falar de um tema muito especial. Falaremos sobre a eterna lei de Deus. Sim, queridos amigos, queridos irmãos, a lei de Deus, ela é eterna. A lei de Deus, assim como a divindade, quanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ela é plena e ela indica o caráter e reflete também o caráter de Deus. Eu quero começar lendo o texto de 1 João capítulo 5, versículo 3, que diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Nesse texto, queridos irmãos, nós vemos uma preciosidade, o amor de Deus, o tema central da lei, o princípio excêntrico da lei de Deus é o amor de Deus. E quando nós obedecemos a Deus, quando nós obedecemos a sua lei, motivados pelo amor, então vemos que os seus mandamentos não são pesados. Deus, no fato de amar a raça humana, Ele colocou-nos à disposição para que pudéssemos viver uma vida de plena obediência à sua santa lei. E eu quero compartilhar com os irmãos também o texto que está no livro Testemunhos para a Igreja, no volume 4, na página 223, onde nós lemos: Cristo ordenou que nos amássemos uns aos outros, assim como Ele nos amou. A religião se baseia no amor de Deus, que também nos leva a amar uns aos outros. É cheia de gratidão, humildade, longanimidade, é abnegada, tolerante, misericordiosa e perdoadora, santifica toda a vida e estende sua influência aos outros. Olha que texto maravilhoso. Quando nós estamos ligados a Cristo, estamos cumprindo os mandamentos de Deus. Quando nós amamos a Deus e quando nós também amamos o nosso semelhante, estamos cumprindo a essência da lei, que a lei de Deus se resume em amar a Deus e também amar o nosso próximo. O princípio da lei
é o amor. E nós precisamos entender que apenas guardar a lei na letra, isso não nos transformará e passaremos por uma situação de frustração. Mas a partir do momento em que nós nos colocamos na presença do Senhor e olhamos para Cristo e deixamos que este amor inunde o nosso coração, então sim é possível que nós cumpramos os mandamentos do Criador. Vamos para o primeiro tópico, que fala sobre o imutável Criador. Deus, ele não muda. Deus, ele é eterno e também a sua lei é eterna e a sua lei também é imutável. E nós vamos, no primeiro tópico, entender a íntima relação da lei com o Criador, a íntima ligação da lei com Cristo. E na primeira pergunta diz: o que devemos entender sobre a relação de Cristo para com a lei moral? Nós vemos em Mateus capítulo 5, a partir dos versículos 17 e 18, Jesus dando uma ênfase, engrandecendo a lei. Ele disse: não cuideis que eu vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar ou abolir, mas eu vim cumprir, porque em verdade vos digo que até os céus e a terra passem, nenhum jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Lamentavelmente, existem pessoas que até andam com a Bíblia debaixo do braço, ou dizem-se estudantes da Bíblia, mas alegam que a lei moral foi abolida. Não é verdade. Isso é uma heresia. Nós vemos que o próprio Cristo, ele cumpriu a lei de Deus à risca, viveu 33 anos de plena obediência à lei de Deus, não pecou nem por pensamento, nem por palavras, nem por atos. Ele viveu a essência da lei de Deus. Ele disse: eu não vim destruir, não vim abolir, mas eu vim cumprir. Aqui, queridos irmãos, nós podemos entender a íntima ligação que Jesus tinha com a lei de Deus. Em contrapartida, nós vemos os judeus, os líderes judaicos, apenas focando nos detalhes extremos, nos mínimos detalhes da lei. E Jesus os orientou, Jesus os censurou e disse: olha, vocês que se preocupam tanto em dar o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas desprezais as coisas mais importantes. O que eles desprezavam? O princípio da lei, a misericórdia. Eles também omitiam da lei a fé. Queridos, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que não é por fé é presunção. Então nós precisamos entender que muitas vezes podemos correr esse mesmo risco que os judeus caíram e de guardar a lei na letra, mas esquecer de guardar na essência, no amor. E também eles menosprezaram o juízo, não tinham noção de que eles não escondiam de Deus aquelas atitudes que eles cometiam, aparentavam uma religião exterior, aparentavam e queriam demonstrar para as pessoas que eram guardadores da lei, mas no entanto, Jesus olhava para o seu coração e os via como sepulcros caiados. E quando nós vemos no segundo tópico, nós vamos ver o tema, a lei no coração de Jesus. Aqui nós temos um ponto muito interessante. O Pai, ele deu tudo. O Pai deu o seu Filho para o homem, para que o homem pudesse ter vida. E na pergunta de número A, nós vemos o enunciado: o que o Pai preparou para Jesus quando ele veio à terra. Aqui nós temos um ponto muito interessante. Queridos irmãos, Jesus, ele não veio a este mundo apenas por uma casualidade. Não. Jesus, ele veio cumprindo um propósito divino, um propósito que estava estabelecido desde o princípio, desde a fundação do mundo. Era um desígnio de que o Redentor depusesse a sua própria coroa, deixasse de lado o manto real e viesse como homem. Deus preparou este grande presente para a humanidade.
revestiu a própria divindade com um manto humano, para que pudesse estar à frente da família terrestre, tendo sua parte humana mesclada à humanidade da raça caída, por causa da desobediência de Adão. Veja, queridos, que aqui o Pai amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira, e agora deu o seu Filho, deu esse privilégio para o seu Filho, para que ele pudesse também se tornar homem, se tornar carne, e dessa forma pudesse também experimentar as tentações, e demonstrar, e vindicar para os mundos não caídos, e também para Satanás, porque o acusador agora acusara de que a lei era impossível de ser obedecida, e Cristo veio exatamente para desmascarar Satanás. Cristo veio exatamente para mostrar que há possibilidade sim, de em Cristo vivermos a essência da lei de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E quando lemos na pergunta B, você pode acompanhar aí na sua lição, quando lemos a mesma mensagem no Antigo Testamento acerca de Cristo, o que foi profetizado estar em seu coração. Aqui é um ponto muito interessante. Nós precisamos de colocar a lei de Deus em nosso coração. Quando falamos do coração, não estamos falando da bomba que joga sangue para todo o corpo, não, estamos falando da nossa mente. A nossa mente precisa estar em Cristo, precisamos ter uma mente santificada, ter a lei de Deus no coração. É exatamente isso, querido internauta, você que nos assiste. Diz a palavra de Deus: sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Talvez eu esteja falando nesta manhã com pessoas que têm estado na igreja, mas estão frustrados, vivem uma vida de duplicidade e almejam alcançar um patamar de plena obediência à lei de Deus, mas não conseguem, exatamente porque Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Em Cristo iremos nos deleitar em guardar a lei de Deus. Em Cristo conseguiremos cumprir a essência da lei. Por isso eu faço um convite a você: chegue-se a Cristo, porque a pergunta C salienta este ponto. Quando nós aceitamos a Cristo, também aceitamos algo que é inseparável. Uma certa vez eu estava estudando com uma pessoa de uma igreja evangélica, e ele disse: olha, eu não quero sábado, vocês ficam com o sábado, eu vou ficar com Jesus. Queridos, não há possibilidade de isolarmos a lei de Cristo, porque Cristo é o autor da lei. Ele tem uma íntima relação com a lei, porque a lei vindica o caráter de Deus. E é exatamente isso que salienta a pergunta. Nós não podemos estar em Cristo e ao mesmo tempo vivendo em transgressão à lei de Deus. O jugo que une ao serviço é a lei de Deus. A grande lei do amor, revelada no Éden, proclamada no Sinai, novo concerto escrito no coração, é aquela que liga o obreiro humano à vontade de Deus. Deus quer criar esse elo em nossos corações. Deus quer fazer com que as nossas próprias inclinações, os nossos desejos carnais, as nossas inclinações pecaminosas sejam banidas. E é este elo que está à nossa disposição nesta manhã. E prosseguindo a nossa lição, nós vamos estudar o tópico de terça-feira. E nós vamos ver que Cristo não só viveu a essência da lei, como ele também pregou a lei e tentou mostrar aos seus discípulos que a sua vida era uma prova viva de que ele era o Messias de Deus. E a pergunta diz: quando Jesus explicava aos discípulos que sua vida era uma prova viva de que ele era mesmo Messias, que texto usava? Sim, Jesus usava o Velho Testamento. Até então não havia ainda o Novo Testamento. Jesus, diz a palavra de Deus, que ele começava ali pela lei de Moisés, pelos profetas, pelos salmos, e os discípulos ficavam maravilhados em ouvir o discurso de Cristo, quando ele mesmo falara dele, cumprindo assim a profecia. Porque a palavra de Deus, a essência, o tema áureo das Sagradas Escrituras,
é a pessoa de nosso amado e Salvador Jesus. Quando olhamos para a lei, vemos Cristo. Quando olhamos nas entrelinhas do texto sagrado, nós vemos Cristo. E Ele é a essência da palavra, Ele é a essência da lei. E em Cristo nós podemos viver uma vida de obediência. E agora, prosseguindo para o próximo tópico, nós vamos ver que os discípulos... Esqueci uma pergunta bem ainda muito interessante, deve-se comentar. Enquanto pregavam a mensagem do Evangelho, como os discípulos comprovaram que Jesus era o prometido? Aqueles agora, os seus olhos foram abertos e eles puderam ter esse privilégio de ver com seus próprios olhos e também constatar que aquele que pregara, aquele que esteve entre eles, realmente era o Messias. Lá em Atos, no capítulo 28, versículo 23, nós lemos: e havendo-lhes eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, os quais declarava com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-lo pela fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. Além de testemunhas oculares, os discípulos também usavam as profecias do Velho Testamento, usavam a lei, usavam também os textos escritos pelo patriarca Moisés, usavam os textos dos profetas, os profetas messiânicos, todos apontando para a vinda de Cristo, a vinda do Messias. E lei é fé, é o tópico de quarta-feira. Nós, quando contemplamos a Cristo, que é o autor da nossa fé, então agora somos transformados, e de fé em fé, de glória em glória, nós podemos cumprir os reclamos divinos. Colocar nossa fé em Jesus como nosso Salvador pessoal elimina a lei? Claro que não. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua epístola aos Romanos, ele faz uma pergunta de maneira bastante didática. Ele diz: anulamos, pois, a lei pela fé? Ele finaliza dizendo: de maneira nenhuma. Nós antes estabelecemos a lei, ou seja, devemos de consolidar a lei. Em Cristo, pela fé nos méritos de Cristo, podemos cumprir a obediência à lei. E Cristo, Ele pronuncia uma bênção: bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Experimente chegar-se a Cristo, experimente desfrutar deste contemplar a Cristo, e você será transformado, você terá a sua vida regenerada pelo poder do Espírito Santo, você terá a sua vida transformada. E finalizando o último tópico, eu gostaria de falar sobre o tema escrito no coração. Esse é o último tópico. Como é possível ter a lei de Deus em nossa vida da mesma forma, da mesma maneira? O Senhor promete que as escreveria não em tábuas de pedra, mas agora as escreveria em nosso coração. Diz o texto: este é o concerto que farei com eles, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu coração. O Senhor quer pôr a sua lei em nosso coração. Meu desejo nesta manhã é que nós façamos como fez Davi. Ó, quanto amo a tua lei e a minha meditação todo dia. Nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Se você está passando por alguma dificuldade, de repente está se frustrando, não consegue cumprir a lei de Deus, chegue-se a Cristo. Ele nos dará força, e por amor, porque Ele nos amou primeiro, nós conseguiremos vencer, conseguiremos superar os desafios. E a palavra de Deus diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Que você contemple o amor de Deus, que você contemple o caráter de Deus, e desta forma possa ser um servo fiel, um servo obediente à sua palavra, e desta forma cumprir os mandamentos de Deus. Que Deus te abençoe nesta manhã, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Esse é o meu desejo. Amém.
Vaso em suas mãos. Foi o belo hino que você ouviu de louvor ao nosso Deus. Que realmente você possa ser um vaso escolhido nas mãos do Senhor, especialmente neste santo sábado. Nós chegamos a um momento todo especial, que é o momento do evangelismo, o momento do que nós chamamos de minutos missionários. E todos nós fomos chamados por Deus para uma missão, para sermos luzes, para iluminar o mundo inteiro com a glória de Deus. Eu queria que você abrisse em casa a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 11. A Bíblia diz assim: porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Eu pergunto para você neste santo sábado, qual foi a missão de Cristo? Salvar. Qual é a minha missão? Eu não tenho o poder de salvar, mas através da minha influência, eu posso encaminhar outras pessoas à salvação. Houve um missionário chamado Bruce Olson. Ele havia terminado o seminário de teologia e ele pensou que a missão o enviaria para uma grande igreja, uma grande catedral com muitas pessoas para ouvi-lo. Mas a missão o envia para evangelizar as tribos canibais da Venezuela e da Colômbia. E ele saiu frustrado, entrando selva adentro. E Bruce Olson começou a pregar o evangelho para as tribos indígenas. Pregou o evangelho durante 1 ano, não ganhou nenhuma alma. 2 anos, nenhuma alma. 3 anos, nenhuma alma. 4 anos, não ganhou ninguém.
E ele chegou ao ponto de quase desistir. Eu vou voltar para os Estados Unidos, Deus não me chamou para isso. Mas ele fez um propósito com Deus e falou assim: Senhor, eu estou fazendo tudo o que eu aprendi, todas as técnicas que os seminaristas me ensinaram, mas as pessoas não estão se convertendo. Então, Senhor, eu quero fazer um pacto com o Senhor. Eu vou ficar apenas mais um ano. E se ninguém se converter, minha missão estará encerrada neste país. E aí Bruce Olson continuou seus esforços. Com 5 anos de trabalho, o chefe da tribo se converte ao Evangelho. E quando o chefe se converte, os nativos também se convertem. E aí eles começam a construir uma grande igreja, uma grande catedral, que era o sonho de Bruce Olson, mas ele alcançou esse sonho de uma forma muito dolorosa, muito difícil. Assim é o trabalho missionário, queridos. Nós não sabemos qual semente vai dar fruto, qual semente vai produzir. Por isso nós temos que semear sobre todas as águas. Nós chegamos agora a um momento muito especial, um momento da gratidão, onde nós vamos poder doar ao Senhor tudo que temos recebido de suas mãos. Eu também quero fazer um apelo a você, para que você possa ajudar o canal Rede Conectados aqui de Rondônia. Nós temos aqui grandes desafios. Uma transmissão dessa custa caro, custa um valor muito alto. E nós precisamos da sua ajuda, da sua contribuição. O nosso Pix é o nosso CNPJ, que é o 61 037 792 0025 30. Anota aí, pega um papel, uma caneta. Eu vou repetir o nosso Pix, que é o nosso CNPJ. 61 037 792 0025 30. União Missionária. Que Deus possa te abençoar ricamente. E enquanto nós vamos ouvir um hino de louvor ao nosso Deus, você pode contribuir com a sua oferta. Vamos louvar a Deus neste momento? Quando as lágrimas vêm de aflição e de dor, há um Deus, Deus fiel a mim. Quando a força faltar, minha voz não canta, seu amor me envolve assim. Senhor, és fiel a mim nos momentos difíceis, presente está. Graça e paz, amor imenso, sem fim. Meu coração se pergunta como pode me
Quando às vezes falhei, por quanto tempo nem orei, ó Senhor, esperaste por mim. Os dias bons desperdicei e distante eu andei, mesmo assim foste fiel a mim. Procuraste, Senhor, por mim, com teus braços envolveste-me, ó Senhor, outra vez. Graça e paz, amor imenso, sem fim. Meu coração se pergunta: pode me amar, divino mestre, és fiel. Que linda mensagem nós acabamos de ouvir, que eleva os nossos pensamentos ao trono da graça. Queridos, nós chegamos ao momento todo especial onde nós iremos ouvir a palavra de Deus. Mas para que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações, nós precisamos estar com os nossos pensamentos no trono da graça. Vamos orar para que Deus possa usar o seu mensageiro nesta manhã. E nós vamos hoje assistir uma mensagem toda especial com o pastor Eli Tenório, que é o presidente da Conferência Geral da nossa igreja, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. E o tema da mensagem desta manhã é nosso dever para com as autoridades. Vamos então, neste momento, ouvir o pastor Eli Tenório. Olá, que a paz de Deus seja com você. Eu desejo que aí, no cantinho onde você está neste momento, você possa sentir a presença do Espírito Santo na sua vida. E que ao terminarmos esse estudo aqui, possamos terminar na certeza que tivemos aqui um encontro com o Senhor Jesus. Hoje vamos continuar o nosso seminário, a Igreja de Deus no Limiar da Eternidade. E o tema para hoje é nosso dever para com as autoridades civis. Hoje, vivemos em um mundo conturbado. De vez em quando estamos ouvindo falar de protestos. Ouvimos as pessoas clamarem pelos seus direitos ao redor do mundo. Clamam pelos direitos dos homossexuais, clamam pelos direitos das mulheres, e cada pessoa quer clamar pelo seu próprio direito. E quanto a nós?
como cristãos? Quais são os nossos deveres para com as autoridades civis? Quais são os nossos direitos? É verdade que as pessoas muitas vezes se equivocam e acham que os seus direitos lhes dão o direito de passarem por cima das autoridades civis. Porém, vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. A Bíblia nos deixa muito claro o nosso dever como cristão para com as autoridades civis. No livro de Romanos, capítulo 13, versículos 1 a 4, diz assim a palavra de Deus. Vamos ler juntos. Romanos, capítulo 13, versículos 1 a 4. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, porque ela é ministra de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz de balde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. Então a palavra de Deus nos deixa muito claro aqui que é dever de todo cristão obedecer às leis do país, desde que as mesmas não entrem em conflito com a lei de Deus. Ainda no livro Testemunho para a Igreja, volume 1, página 361, diz assim a inspiração: os 10 preceitos de Jeová são o fundamento de todas as leis justas e boas. Aqueles que amam os mandamentos de Deus conformar-se-ão com toda a boa lei da terra. Então a inspiração diz que nós vamos nos conformar com toda a boa lei da terra. Agora a questão é a seguinte: o que é a boa lei da terra? Aqui não quer dizer que se eu não gosto de uma lei, se a lei não é a minha preferência, eu estou autorizado a desobedecer a essa lei. A única questão que nos deixa livre de obedecermos uma lei é se a mesma entrar em conflito com a lei de Deus. Caso contrário, devemos obedecer. Vou dar um exemplo. Eu posso não gostar de viajar em uma rodovia a 100 km por hora. Eu creio que aquela rodovia poderia ser liberada até 130 km por hora. Não é a minha preferência. Mas, de toda maneira, eu devo obedecer, porque foi instituída esta lei pelas autoridades que são ministros de Deus. Caso contrário, diz a palavra de Deus, eu vou pagar por isso. Então, como cristãos, devemos ser os melhores cidadãos deste mundo. E devemos ser exemplo de obediência às autoridades do nosso país, do nosso estado e da nossa cidade. No livro de Tito, capítulo 3, versículos 1 e 2, a Bíblia nos deixa mais uma vez muito claro o nosso dever para com as autoridades civis. Vamos ler Tito capítulo 3, versículos 1 a 2 e 2. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, toda mansidão, com toda mansidão, para com os homens, mostrando toda a mansidão para com os homens. Essa é a ordem da palavra de Deus. Aqui está sendo dito, admoesta-os. Admoesta-os a quem? Admoesta aos crentes. Aqueles que creem em Jesus, para que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e sejam preparados para toda a obra. É interessante, queridos irmãos, a segunda parte desse versículo. A mesma diz aqui que nós não devemos infamar a ninguém, não ser contenciosos. O que é não infamar? Não falar mal de ninguém, mas sermos modestos, mostrando mansidão para com todos os homens. Muitas vezes podemos ser tentados a falar mal do presidente do nosso país, do governador do nosso estado e talvez do prefeito da cidade onde moramos. Porém, a inspiração diz aqui que não devemos ser infamadores, não devemos estar infamando as pessoas falando mal de ninguém, e muito menos das autoridades que foram instituídas por Deus. Talvez pode ter um presidente no seu país, um governador no seu estado, que você difere das opiniões dele. Mas isso não nos dá direito a falarmos mal dele. Pelo contrário, a Bíblia diz que devemos respeitar as autoridades, pois elas são colocadas lá por Deus.
E se eles estiverem fazendo alguma coisa que não agrada a Deus, Deus os tirará. Deus os colocou lá para um propósito, o qual nem sempre nós conhecemos. Mas Deus conhece. E se for da vontade dele remover essa pessoa, ele o removerá. Pois a Bíblia diz que Deus estabelece reis e Deus remove reis também. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículos 13, 14 e 17, nos diz assim a Bíblia. Vamos ler juntos. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 13, 14 e 17. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei, como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Esta é a ordem dada por Deus na sua palavra. Que honremos ao rei. Não falemos mal daqueles que dirigem a nossa nação, mas falemos o bem deles, oremos por eles. Essa é a ordem de Deus, mais uma vez, mais uma ordem dada por Deus. Está ali na primeira de Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 3, que devemos orar pelas autoridades do nosso país. Vamos ler juntos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 3, diz assim a inspiração. Admoestando-te, pois antes de tudo, que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor. Aqui a Bíblia diz que devemos orar pelos governadores da nossa nação, do nosso estado, da nossa cidade, para que possamos ter uma vida sossegada. O que quer dizer aqui? Para que possamos ter liberdade religiosa. Devemos orar para que Deus abençoe o nosso país com justiça, com ordem, com paz e com liberdade religiosa. E para isso, devemos orar por aqueles que estão em eminência, como autoridade no lugar onde nós vivemos. Para que Deus os guie, Deus os proteja e Deus os guie com seu Santo Espírito, para que possamos ter liberdade religiosa, paz e possamos prosperar onde Deus nos tem colocado, para a glória de Deus e para o bem do nosso país. A inspiração ainda nos diz no livro Atos dos Apóstolos, página 38, parágrafo 3, diz o seguinte, a palavra de Deus. Não se nos exige que desafiemos as autoridades. Nossas palavras, quer faladas, quer escritas, devem ser cuidadosamente consideradas, para que não sejam tidos na conta de proferir coisas que nos façam parecer contrários à lei e à ordem. Não devemos dizer nem fazer coisa alguma que nos venha desnecessariamente impedir o caminho. Temos de avançar, em nome de Cristo, defendendo as verdades que nos foram confiadas. Então a inspiração diz aqui que devemos tomar cuidado com o que nós falamos, com o que nós escrevemos, para não dar a impressão que somos rebeldes, que somos contrários às autoridades, que somos contrários às leis do lugar onde nós vivemos. Devemos, pelo contrário, seguir adiante, pregando em nome de Cristo, defendendo as verdades que nos foram confiadas. A palavra de Deus aqui quer dizer para você e eu que não devemos nos envolver com questões políticas. Não devemos tomar partido contra um governador, contra um presidente, em favor de outra pessoa. Esse não é o nosso trabalho. Diz aí no final do texto que acabamos de ler que devemos avançar pregando a mensagem do Evangelho, pregar a Jesus Cristo. A nossa mensagem é o Calvário. É Jesus Cristo que morreu para salvar o mundo dos seus pecados. Devemos pregar a mensagem de Apocalipse capítulo 14, as 3 mensagens angélicas, advertindo ao mundo de que há um juízo e que Deus vai trazer a juízo todas as coisas que são feitas aqui neste mundo. Anunciar ao mundo que devemos guardar a lei de Deus, que a mesma serve para o nosso bem. Devemos pregar que Jesus está voltando muito em breve para nos levar para um mundo melhor do que esse. Essa é a nossa mensagem. Por isso não nos envolvemos nas questões deste mundo. Deixamos que o governo tome conta dessas coisas e oramos para que o mesmo possa tomar decisões sábias e acertadas para a glória de Deus e para os cidadãos do país onde nós vivemos. Agora uma outra questão.
Como reformistas, como cristãos, pagaremos nossos impostos? Devemos pagar tributos aos governantes deste mundo? Um dia, fizeram esta mesma pergunta para Jesus. E ele deu uma resposta clara, que nos orienta, que nos ensina e deixa claro o nosso dever para com as autoridades nesse sentido. São Mateus, capítulo 22, versos 17 e 21. Vamos ler juntos. Mateus 22, 17 a 21. Diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse, por que me experimentais, hipócritas? Mostrai na moeda do tributo. E eles lhe apresentaram o dinheiro. E ele disse-lhes, de quem é esta efígie e esta inscrição? Disseram-lhe eles, de César. Então ele lhes disse, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus deixou muito claro aqui que aquilo que pertence às autoridades deve ser pago, deve ser dado às autoridades. Ele perguntou, de quem é essa inscrição que está na moeda que vocês me apresentam? Eles disseram, de César. Ele disse, dai então a César a parte que lhe pertence. E Jesus, deixando ali bem claro que é nosso dever pagar tributos, pagar os impostos que nós devemos, ele foi mais adiante, ele disse assim, e dai a Deus o que é de Deus. É interessante que ninguém perguntou para Jesus, e o que é de Deus? O que devemos dar a Deus? Hoje vivemos em um século onde as pessoas questionam mais que nunca. E se esse evento tivesse ocorrido hoje, é bem provável que nós perguntaríamos para Jesus, e a Deus? O que é de Deus? O que devemos dar a Ele? E eu tenho certeza que Jesus, com seu terno, carinho, olharia para você e eu e responderia com amor, fazendo uma pergunta, como ele fez com os hipócritas que fizeram aquela pergunta a ele. Ele perguntaria para você e eu, de quem é a imagem, a inscrição que está em você? E queridos irmãos, queridos amigos, Deus disse que você e eu fomos criados à imagem de Deus. É a imagem de Deus que está impressa na sua mente, na minha mente, no nosso caráter. Portanto, essa seria a resposta de Jesus. Dai a Deus o que pertence a Deus. E é todo o nosso ser, que fomos criados à imagem de Deus, que pertence a Deus. A imagem impressa em você é a imagem divina. Você foi criado à semelhança de Deus. Portanto, você e eu pertencemos a Ele. No livro Testemunho para a Igreja, página 361, parágrafo 1, a inspiração diz assim: vi que o nosso dever em cada caso é obedecer às leis de nossa pátria, a menos que se oponham às que Deus proferiu com voz audível do Monte Sinai, e depois com o próprio Deus gravou em pedra. Quem tem a lei de Deus escrita no coração, obedecerá mais a Deus do que aos homens, e preferirá desobedecer a todos os homens, a desviar-se de um mínimo que seja dos mandamentos de Deus. Supremas são a sabedoria e a autoridade da lei divina. É nosso dever, como cristãos, como reformistas, obedecer à lei da nossa pátria. Mas diz a inspiração que há uma exceção. A exceção é se as leis das autoridades deste mundo entrarem em choque com as leis de Deus. Nesse momento, a autoridade de Deus, a sabedoria de Deus é suprema e deve ser colocada em primeiro lugar. Nesse momento, eu quero compartilhar com vocês uma experiência de um animal que se chama arminho. Esse animal é conhecido por cuidar muito da sua pele. Há uma espécie dele que tem os pelos bem branquinhos. E ele faz de tudo para manter os seus pelos limpos. Os caçadores, sabendo disso, ficam espreitando a toca do arminho e quando ele sai, eles colocam os cães para correr atrás do arminho. E ao sair o arminho correndo dos cães, desesperado, tentando salvar a sua vida, os caçadores vão e sujam a entrada da toca do arminho. E quando o arminho encontra um jeito de desviar-se dos cães e volta correndo para sua toca e encontra a entrada da toca suja, ele para, se coloca de pé e luta contra os cães, quase sempre perdendo a sua vida. Mas ele faz isso porque ele não quer sujar os seus pelos. Queridos irmãos,
Este pequeno animal deixa uma lição para você e eu. A lição aqui para nós é que haverá momentos na nossa vida em que passaremos por provas. Enfrentaremos provações nas quais devemos manter o nosso caráter limpo para a glória de Deus. O que fará você quando vier a provação? Quando você for provado, você vai fazer como faz o Armin. Se colocar de pé, se manter puro para a glória de Deus, defendendo a lei de Deus, os propósitos de Deus na sua vida. Que possamos lembrar da história desse pequeno animal. E que isso possa nos motivar para que possamos permanecer firmes e fiéis a Deus, não permitindo que nada neste mundo venha manchar o nosso caráter. Testemunho para a Igreja, volume 6, página 395, diz assim: nossa ocupação é engrandecer e exaltar a lei de Deus. A verdade da santa palavra de Deus deve ser divulgada. Devemos apresentar as Escrituras como norma de vida, com toda a modéstia, no espírito da graça, no amor de Deus. Devemos apontar aos homens que o Senhor Deus é o Criador dos céus e da terra, e que o sétimo dia é o sábado do Senhor. Nossa ocupação é engrandecer a lei de Deus. E fazer isso sem arrogância, sem espírito de rebelião, mas fazer isso, diz aqui, no espírito da graça e do amor de Deus, mostrando aos homens que um dia Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. E por isso nós obedecemos a Ele. Temos o prazer de guardar a sua lei. E que o sétimo dia é o sábado do Senhor, um dia que Deus deu para nós descansarmos nele, termos comunhão com Ele, mais do que qualquer outro dia da semana. Ainda nos diz a inspiração no livro Atos dos Apóstolos, página 38, parágrafo 2. Cumpre-nos reconhecer o governo humano como uma instituição designada por Deus e ensinar a obediência a Ele como um dever sagrado, dentro da sua legítima esfera. Mas quando suas exigências se chocam com as reivindicações de Deus, temos que obedecer a Deus de preferência aos homens. A palavra de Deus precisa ser reconhecida como estando acima de toda a legislação humana. Um assim diz o Senhor não deve ser posto à margem por um assim diz a Igreja, ou um assim diz o Estado. A coroa de Cristo tem de ser erguida acima de todos os diademas de autoridades terrestres. Mais uma vez, a inspiração é clara. Devemos obedecer às autoridades deste mundo. Porém, se as leis deste mundo chocarem-se com a lei de Deus, a autoridade da palavra de Deus é suprema. Aqui fala que até mesmo a Igreja, quando ela se une com o Estado para legislar coisas que não lhe cabem, não podemos deixar de obedecer a palavra de Deus para obedecer qualquer igreja ou qualquer Estado. A autoridade de Deus é suprema. A coroa de Cristo está acima de qualquer coroa deste mundo. Ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. No livro de Atos, na Bíblia, no capítulo 4, a Bíblia nos diz que os apóstolos enfrentaram uma situação difícil. As autoridades exigiam que eles parassem de pregar em nome de Cristo. E eles não puderam obedecer às autoridades neste momento. Eles disseram, temos que obedecer a Deus em primeiro lugar. No capítulo 5 de Atos, verso 29, os apóstolos de Pedro disseram o seguinte. Vamos ler juntos. Atos capítulo 5, verso 29. Ao que Pedro e os demais apóstolos afirmaram. É necessário que primeiro obedeçamos a Deus, depois às autoridades humanas. Obedecemos às autoridades humanas, mas em primeiro lugar obedecemos a Deus. Agora uma outra questão que eu gostaria de finalizar com a mesma. Muitas pessoas têm nos perguntado sobre a vacina. Vamos tomar a vacina contra o coronavírus ou não? Qual é a posição da Igreja? E temos explicado às pessoas que a nossa Igreja já tem uma posição definida quanto à vacina há muito tempo. As resoluções da Conferência Geral nos dizem que a nossa posição é que desencorajamos o uso de drogas, especialmente a vacinação de crianças, e que apoiamos e encorajamos o uso de remédios simples e naturais em nossos sanatórios, clínicas e casas. Uma outra resolução da Conferência Geral ainda diz que, como a opinião médica está dividida sobre a questão de vacinação, não podemos forçar a consciência de nenhum membro sobre esse assunto e que nossos membros devem ser educados sobre a questão com o material disponível com base no livro Segundo Mensagens Escolhidas, páginas 280 e 281, que diz que drogas raramente são necessárias.
Então, o que essas resoluções querem nos dizer? As resoluções deixam claro a nossa posição. Conhecendo a reforma de saúde, tendo a luz que Deus nos ha dado, entendemos que o melhor meio de prevenir enfermidades e recuperar a saúde é a reforma de saúde, é cuidarmos da nossa alimentação e buscarmos uma vida saudável de acordo com a orientação da Palavra de Deus, da Bíblia e do Espírito de Profecia. Com a luz que nós temos, nós vivendo a mesma, evitaremos e ajudaremos muitas pessoas a evitarem enfermidades. Mas a resolução também quer dizer o seguinte, que não devemos estar lutando, brigando e permitindo que a questão da vacina venha causar divisão em nosso meio. E neste momento eu quero fazer este apelo a todos os membros da nossa igreja. Não vamos permitir que a questão da vacina venha causar divisão entre nós. As resoluções é bem clara. Evitamos o uso de drogas. Mas não vamos disciplinar nenhum membro da igreja que decida que a vacina é o melhor para si. Respeitamos a opinião do mesmo e vamos estar orando uns pelos outros, entregando os nossos cuidados, os nossos anseios nas mãos de Deus. Com a luz que temos a respeito da reforma de saúde, acredito que a maioria de nós fará o possível para evitar as drogas em geral. No entanto, a vacina não precisa ser a nossa maior preocupação. Essa não é a nossa mensagem. Não vamos tomar partido nesta questão e nem vamos estar discutindo esse assunto, procurando impor a nossa decisão àquilo que nós entendemos. Se por acaso, aqueles de nós que entendemos que não é o melhor tomar a vacina, que não vamos tomar a vacina, se formos forçados por alguma circunstância a ter que tomar a vacina, devemos crer nas palavras de Cristo em São Mateus capítulo 10, versículo 28, onde Jesus diz o seguinte, São Mateus capítulo 10, versículo 28, vamos ler juntos, diz assim a palavra de Deus. E não temais os que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir a ambos, alma e corpo no inferno. E então confiemos que Deus cuidará de nós. Então a mensagem de Cristo aqui é para que nós não temamos aqueles que podem matar o nosso corpo. Não devemos estar temerosos se alguma coisa pode causar algum problema para nós fisicamente e que não podemos fazer nada para evitar o mesmo. Entregamos nas mãos de Deus e Ele cuidará de nós. Ele é o nosso Pai Celestial. Ele carrega você e eu nos ternos braços de amor dele. A que conclusão chegamos então? Creio que a melhor conclusão que podemos chegar quanto o nosso dever para com as autoridades civis é que nós obedecemos às mesmas. Devemos ser os melhores cidadãos possível. Devemos fazer tudo para honrar o presidente, o governador, o prefeito de onde nós vivemos. E sempre obedeceremos às leis dos nossos países. Porém, em primeiro lugar, obedeceremos à lei de Deus. Eu quero ler a conclusão com as palavras do apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículos 31 e 32. Diz assim a palavra de Deus. Romanos, capítulo 8, versículos 31 e 32. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos considerar juntamente com Ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Essa é a mensagem de Deus para você e eu. Que vamos temer nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? São João, na sua primeira epístola, ele diz que o amor não teme. Pelo contrário, o verdadeiro amor afasta o temor. Então podemos afastar de nós qualquer medo. Sermos fiéis às autoridades onde vivemos, acima de tudo, sermos fiéis a Deus e confiarmos que Deus nos protegerá. Lembre-se sempre, você tem a imagem de Deus em você. Você pertence a Deus e Ele cuidará de você em todas as circunstâncias da vida. O Calvário é a sua garantia e a minha garantia. Que possamos, pela fé, olhar sempre para o Jesus. Lembrarmos do grande sacrifício que Ele fez por nós. Que possamos ver Ele morrendo por nós e dando a nós a maior salvação jamais provida para qualquer ser humano. A salvação eterna para vivermos com Ele um dia muito em breve e um mundo muito melhor que esse. Que Jesus seja uma realidade na tua vida e na minha vida. Amém.
Que mensagem maravilhosa nós ouvimos com o servo de Deus, pastor Eli Tenório, presidente da Conferência Geral. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. E neste momento, a você que fez os seus pedidos de oração, todos nós temos as nossas necessidades, os nossos anseios, e nós precisamos de um poder maior que é o poder de Deus. Neste momento, eu convido a você junto comigo. Nós iremos orar ao Senhor, suplicar ao Senhor para que esteja com cada um de nós. Vamos orar neste momento. Querido Deus, amantíssimo Pai Celestial, muito obrigado pelas tuas bênçãos, pelo teu amor, tua bondade, por haveres enviado Jesus Cristo ao mundo, pelas belas lições que nós aprendemos da tua palavra. Que o Senhor possa trabalhar em cada coração, que nós possamos como cristãos respeitar as autoridades enquanto não estiverem contra a lei maior que é a tua lei. Dá-nos um sábado abençoado, revista-nos com o poder do alto, é o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos internautas, nós estamos chegando aos momentos finais do nosso culto. Queremos agradecer a você que esteve conosco, participando deste culto abençoado. É um culto produzido pela rede Conectados de Comunicação, que é um órgão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Agradecemos a você pela sua audiência. E nós estaremos de volta no próximo sábado, a partir das 9 horas da manhã, no horário da Amazônia, às 10 horas no horário de Brasília. Deus abençoe a todos e tenha um sábado abençoado e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.